Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua, graças ao Criador, que é bondoso, cheio de misericórdia e que nos permite ser ministrado pelo Espírito, entendendo a palavra que é genuína, que é maravilhosa. E hoje vou continuar dando sequência a respeito da obediência. Hoje vou falar um pouco de 3 personagens bíblicos. A história é gigantesca, mas eu vou falar um pouquinho e vai ficar evidente a obediência e o propósito do Criador sobre a vida de Isaac, Jacó e José. É um segmento. Não dá para falar tudo detalhado. Eu vou falar um pouquinho para exaltar a questão da obediência. Porque a palavra do Criador ela é perfeita. A Bíblia ela não é composta de livros que saiu da ideologia, do pensamento, de invenção de homens, não. Mas de homens que se dispuseram a temer ao Todo-Poderoso por crer e terem experiência com Ele. Então é uma palavra cheia de amor, de graça, de histórias de superação também, tendo em vista o tempo e algumas situações adversas que eles sofreram, mas fazia parte de um processo do Criador que é onisciente e que é e sempre foi zeloso com o seu povo. Então, que o Pai opere para que todos vocês sejam agraciados com essa palavra maravilhosa. Eu vou iniciar aqui lendo Salmos 18, versos 30, que diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é um escudo para todos que nele refugiam. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, irmãos, como eu disse, vou falar de 3 personagens hoje. 3 personagens maravilhosos, que pode se colocar também como uma família, uma sequência de uma família com propósitos maravilhosos da parte do Criador. Aqui no versos 25, no capítulo 26, a partir do versos 2, o Senhor diz a Isaac: O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco. Permaneça nesta terra mais um pouco. E eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Louvado seja o Criador. Aqui fica bem evidente a onisciência e a misericórdia dele. Onisciência tendo consciência de que a vida do ser humano é curta, ainda mais agora,
no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles viveram mais. Mas ao decorrer, né, do tempo, isso foi diminuindo, e como está lá descrito em Gênesis 6, a vida do homem seria 120 anos. E quando chega aos 70, 60, é enfado, cansaço. Então, muita coisa mudou. Claro que é uma série de relação de assuntos que derivam essa questão por conta de uma má alimentação, de uma vida regressa, de problemas de saúde e tantas outras coisas. Existem aqueles que se cuidam e que têm uma velhice mais saudável e mais proveitosa. Mas o destino, no que se refere à idade, não é diferente. Vivem-se bem, cuidando-se melhor, de fato. Mas o tempo de vida é para todos, o destino também. E é muito interessante aqui, porque o Criador fala para Isaac e fica muito evidente que o espírito do pai era com Isaac. E esse é a principal razão de eu estar fazendo esse vídeo hoje. Claro, é pela instrução, é pela vontade do Criador. É Ele que dá o discernimento. Mas o ponto que eu quero explorar mais é exatamente isso. Vai ficar evidente com quem era o espírito. E eu vou fazer um resumo, porque, como eu disse, não dá para ler. São 3 personagens, mas uma história é sequência de outra. Porque se trata de uma família, né? Como eu li aqui, os descendentes de Abraão. O Senhor fez promessas a Abraão. Ele não alcançou. E lá em Romanos, se não me engano, deixa eu só confirmar o capítulo e vocês verifiquem depois. Romanos, se não me engano, é Romanos 11. Deixa eu dar uma olhada. Fala, aqui é Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. E aí, se você ler o capítulo todo, você vai ver que, de fato, ele foi justificado pela fé. E por ser justificado pela fé, por ter consciência de coisas grandiosas, ele abriu mão, porque ele tinha consciência de coisas ainda mais excelentes, né? Da cidade santa. Porém, os seus descendentes herdaram a promessa de conquistar as terras. E é importante atentarmos que, embora tenha um remanescente, tenha um povo que sofre por conta da desobediência e tem um outro que está melhor na questão financeira, é porque lá atrás, e eu não vou ler aqui, mas eu preciso colocar esse ponto também, já havia a profecia de que o maior serviria o menor. Eu já falei sobre esses assuntos, mas eu já quero colocar novamente. E o maior ali no caso era Jacó, maior em número de descendentes, é gigantesco a descendência de Jacó. E o menor, Esaú. Mas eram gêmeos. Então, é importante ler toda a palavra. Eu não vou ler, eu já tenho, eu estudo a história de Jacó, de José, Abraão. Mas é importante ler Gênesis. Vai falar de toda a história, a partir de Gênesis
Deixa eu ver aqui. Deus promete um filho a Abraão. A promessa de Deus a Abraão. A partir do 13, você já começa a ser... E tem aqui o 12, o chamado de Abraão. Então você já vai se familiarizando com a palavra para conhecer bem a história e ver que o que eu vou falar aqui no decorrer tá bem alinhado. Então eles eram gêmeos. Tendo isso em mente, é de justificar a falha de Rebeca, que tinha ali um certo mimo, vou colocar assim, a mais a Jacó, e embora sendo irmãos, já porque eles eram diferentes, eram gêmeos, irmãos, mas diferentes. Esaú tinha o hábito da caça, era mais próximo do pai. Não dá para... A Bíblia não coloca esses detalhes. Dá pra gente, né, mergulhar aí na interpretação, de acordo com o que lemos. E aí acontece que Rebeca instrui Jacó a passar-se por Esaú, para que então aquele que estava com o espírito do Todo-Poderoso, aleluia, pudesse pôr suas mãos sobre Jacó e abençoá-lo, porque existiu da parte de Rebeca um certo temor. Eles levavam a sério a questão das bênçãos, porque ele era o sentido da vida. Mas mesmo assim ela falhou nessa questão, porque eram gêmeos. Sendo gêmeos, então ela se prontificou ali para garantir que o seu filho amado, mais ou menos que Esaú, fosse abençoado e tivesse garantia das promessas do Criador. Porém, tem a questão muito importantíssima, e aí vocês lendo lá a partir do capítulo, eu falo do 10, né? A partir do 10 de Gênesis, vocês vão vendo o quanto que é maravilhosa a história. Então já existia da parte do Criador um propósito. Então quando eu li aqui, Gênesis 26, fica muito evidente isso. O Criador pede para que ele não vá ao Egito, ou seja, quem conhece dessa história sabe que depois quem vai ao Egito, a Bíblia fala que 70 pessoas, aproximadamente ou 70 pessoas da família de José, depois que a promessa e os sonhos que o Senhor dá a José lá no capítulo 37, então lá na frente, bem lá, onde Rebeca não alcançaria, mas ela não tinha isso em mente. Isaac não alcançaria, já os seus descendentes sim. Então Jacó e os seus filhos alcançaram, tiveram que ir ao Egito, não era o momento. Por isso aqui o Criador começa a instruir. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E aqui no verso 5 do capítulo 26, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Ou seja, por conta de... Fica também uma análise muito interessante que, por conta da obediência de muitos podem ser alcançados no que se refere à promessa. O Criador faz promessa para uma pessoa, mas não é somente ela que é alcançada, que é abençoada. E mesmo que ela não alcance isso em vida, a probabilidade é grande de que os seus
alcance, porque o Pai, ele tem misericórdia. E ele age com misericórdia, né? Ele é maravilhoso, ele tem um traço aí, um propósito com a humanidade, com a família, com uma descendência, com o seu povo. Embora um grande número ainda na cegueira não compreende, está aí mergulhado a muitos caminhos dificultosos da vida, porém o Criador, ele não deixa de agir com a bondade dele, porque a palavra dele, como eu li lá em Salmos, é poderosa, né? Então aqui, dando sequência, e eu quero deixar bem, quero explorar bem essa questão da obediência. Isaac era obediente. A promessa que o Criador fez a Isaac, fez a Abraão, mas Isaac sendo filho da promessa, seus filhos, os gêmeos, Esaú e Jacó, embora Jacó, a sua descendência, está aí servindo o menor, que é um assunto que merece dar-se mais atenção. É muito interessante porque vamos nos deparar aí com a história da humanidade e muitas questões, muitas perguntas que se fazem, a resposta se encontra aqui, quando a gente procura meditar no que fora dito a homens, no que se refere a promessas e propósito do Todo-Poderoso. Então, o que ocorre é que a palavra do Criador e a promessa, ela estava de pé. Quem foi abençoado foi Esaú. Jacó teve que se afastar por conta do receio de algo acontecer, porque ali a atitude de Rebeca era uma atitude muito complicada. Depois que Esaú tivesse conhecimento. Então ele vai ficar na casa do seu tio por um tempo, mas entenda que o Criador não sai do controle. E lá ele se encontra com Raquel, ele ama Raquel, já deseja Raquel como sua esposa, trabalha por 7 anos para que isso acontecesse. Porém, existia um preceito aí, um costume, de que a filha mais nova não poderia casar-se antes da mais velha. Isso é tão interessante, isso é maravilhoso. Porque Lia, se você ler lá Mateus, você vai encontrar o nome dela na genealogia, e é bom confirmar porque é seríssimo, de Yeshua, de Jesus, o Messias. Então, se você ler aqui no capítulo 1, você vai ver o nome dela, quer ver? Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Aqui vocês não estão ouvindo o nome de Esaú, né? Só aqui já confirma o que eu estou falando. Não está o nome de Lia, mas quem foi esposa de Jacó? Lia e Raquel, né? Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá era filho de quem? De Lia, porque Raquel só teve 2, né? Teve José e Benjamim. Então, a descendência de Shua veio de Lia. Mas e aí, né? O que isso tem a ver, Graça, com a questão da obediência? Tudo. Porque mesmo Jacó se deparando com essa, vou colocar como dificuldade para que as intenções, os
projetos que ele fez ali no que se refere à vida sentimental dele, desejando casar com Raquel, foi ludibriado pelo tio para que trabalhasse e foi enganado, que a Bíblia coloca assim, ele na festas, crendo que está casado com Raquel, ele bebe e aí no outro dia ele acorda e está ali ao lado dele. E isso já é uma consumação matrimonial, era uma consumação matrimonial. Então não tinha como ele voltar atrás, ficou bravo. E aí logo em seguida, seu tio faz uma outra proposta para ele. E ele aceita porque o que ele tinha em mente era ter Raquel. Ou seja, o Criador permitiu aí que isso acontecesse porque houve sentimento de amor e ele tinha um propósito na vida e isso não mudaria de modo algum. Aconteceu aí de casar-se, de ter duas irmãs como suas esposas? Sim. E lá na frente a gente vai ver que tem coisa que não tem o que questionar. Só entender o processo da questão da obediência, da questão do que o Criador vê lá na frente. E o que ele tem de propósito para os seus lá na frente. E o que ocorre aí é que Lia, a esposa, a mulher que certamente não foi tão amada quanto Raquel, mas nem por isso ela deixou de cumprir com a questão do matrimônio, e era uma mulher muito temente ao Criador, e dela veio a descendência, o Criador, delas, né? Delas, de ambas. E Raquel, ela fica pouco com Jacó, a amada de Jacó, e Lia fica até o fim, não dos tempos de Jacó, mas até um certo tempo, até a velhice. E é interessante que o Criador, continuando o propósito dele com essa linhagem, ele escolhe José. José sendo filho da segunda esposa de Jacó, Raquel. Escolhe José para que lá na frente fosse abençoada toda a sua família. E por que José? Ou melhor dizendo, por que Jacó? Por que José? Por conta da questão da obediência. E aí é só ler com muita calma quando Jacó abençoa seus filhos e fala do que seria a descendência, o futuro da descendência de cada um. É só você ler também e observar a atitude dos irmãos. Não fala que foi a concordância no geral, mas a maioria, porque o Criador já tinha algo lá na frente preparado. Esses irmãos certamente não tinham o mesmo coração que José. O Criador não faz acepção de pessoas. Mas quando ele chamou pessoas segundo o coração dele, segundo o que ele vê, né? A gente vê a aparência, o Criador ele vê o coração, ele trabalha, mas o mais importante de fazer essa análise, essa comparação, é entender que por conta de um chamado, todos são abençoados. Nem todos aceitam de bom agrado o chamado do Criador. E
Quem conhece a história de José sabe que José passou por situações muito complicadas. Mas não, em nenhum momento, se colocou como fraco, se colocou como mente dividida, como uma pessoa estável, porque ele era mais jovem que os outros irmãos. Só o seu irmão era mais novo que ele. Então, José não relutou, pelo contrário. E descreve bem o sentimento que Jacó tinha por José, o apego. Então aí dá pra gente tentar entender um pouco sobre essa essência de José. Embora Jacó aceitou aí a instrução da mãe, temendo que ele não fosse o filho da promessa, para que obedecesse e seguisse os propósitos do Criador, Jacó, ele não foi ele que elaborou isso, mas ele se prontificou. Muitas pregações colocam ele até de um modo assim de erro, mas mesmo agindo segundo a vontade, o que prevalece são os propósitos do Criador. Isso não mudaria e não mudou os propósitos do Criador. Então, José vai para o Egito, José passa por todo aquele processo e José obedece os princípios. E o que eu li, eu vou ler novamente. Gênesis 26. Vou ler novamente, que diz aqui, a partir do versos 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, devemos nos atentar à força que tem a questão da obediência. Obediência que hoje está nos evangelhos, não foi mudado, porque os preceitos do Criador são perpétuos, são para sempre. O que foi colocado foi um reforço do que o Pai espera de nós, como diz lá em Mateus. E é interessante observar Mateus 20. Em relação aos mandamentos, aos 2 maiores mandamentos, que é amar o Criador de todo o entendimento, conhecimento. Mateus 22. Eu vou ler o 34, a partir do 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, ou os fariseus se reuniram, um deles perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Para aqui eu já continuo. Os fariseus peritos na lei, eles sabiam o peso que tinha a resposta que sairia da boca do mestre, tendo em vista que Êxodo 20, onde fala ali dos 10 mandamentos, são perpétuos, não revigora, não muda, é para todo sempre. Decretos, mandamentos, a lei, Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Foi preciso esse amor aqui no coração de José,
de Jacó, de Isaac, para que eles respeitassem os decretos e o que fora dito a Abraão, para que eles crescem realmente nos propósitos do Criador. Por isso eles foram cuidadosos. E se você perceber a fala de Jacó depois abençoando seus filhos, percebe-se que o mesmo Espírito está com ele. O Espírito que estava com Abraão, que o capacitou a ser obediente, a Isaac, Jacó, José. E aí vem uma sequência, né? Então, é preciso estar com os mandamentos no coração. Ter em mente que o Criador da glória, ele é presente e misericordioso. E é maravilhoso quando se tem zelo pelo que se trata da vontade do Todo-Poderoso. E foi isso que eles tiveram zelo e perseveraram. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Não houve mudança nos mandamentos. Aqui, Yeshua coloca a questão do amor ao Pai, os 4 mandamentos. O amor ao próximo, os 6 últimos mandamentos, para que não nos percamos no mundo da idolatria, que está aí disseminada de todas as maneiras, e para que vivamos bem, porque quem ama o seu próximo prefere muitas das vezes passar por várias situações complicadas, como José, mas relevar e seguir e confiar que o Todo-Poderoso é o cumpridor da sua palavra. E ele cumpriu. Ele cumpriu de forma assim, é porque não dá para ler tudo, gente. Você lê a partir do capítulo 12 de Gênesis, e você vai lendo, tendo consciência de que é uma continuidade. É interessantíssimo quando o Pai fala aqui, em Gênesis 26, não desça, 26 versos 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Ou seja, o Criador, ele põe limites, ele dá orientação, ele cuida, ele supre, ele dá escape, ele conforta. Jacó, mesmo tendo essa atitude lá, mas o caminho de Jacó foi obedecer ao Todo-Poderoso. É só analisar o caminho dele. Quando tem uma palavra lá que fala que ele lutou com o anjo, tem todo um significado. Mas é interessantíssimo ver como que ele é conduzido de modo espiritual, que tem ali um espírito conduzindo ele. O que está ali em questão